Hoje, o desempenho eleitoral do Alexandre Ramagem, como candidato a prefeito do Rio de Janeiro, tornou-se secundário para o Bolsonaro. Já está entendido entre os Bolsonaro que o Ramagem é um candidato com pouca chance de êxito, né? Então, o essencial nesse momento é manter o Ramagem sob controle. Então, eleição virou parte dessa coreografia. O presidente está, nesta quinta-feira, percorrendo ali o bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, com o Ramagem a tiracolo. Amanhã vai a Campo Grande, novamente, fazendo campanha para o seu hipotético pupilo no Rio de Janeiro. Mas isso agora se deve não mais à obtenção, à conquista da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas manter o Alexandre Ramagem sob controle. E até aqui, o Bolsonaro vem sendo bem sucedido nessa tarefa. Mais constrangedor do que o interrogatório do Ramagem, mais constrangedor do que o lote de perguntas que a Polícia Federal dirigiu ao Ramagem, foram as respostas que o interrogado não foi capaz de fornecer. Estamos falando de um delegado da Polícia Federal. Ele está afastado da corporação, mas ele se fez, a carreira dele é delegado da Polícia Federal. E ele está na constrangedora posição de um delegado investigado pelos seus pares, né? E à luz de tudo que foi descoberto, o Alexandre Ramagem ficou numa posição criminosamente constrangedora. Ele subverteu as atribuições da agência de inteligência do governo. Em vez de produzir relatórios para orientar decisões estratégicas do governo, ele se dedicou a produzir material para alimentar as maquinações de um presidente desorientado. Então, ele está nessa posição. E ele foi ao interrogatório, que durou quase 7 horas, mais de 6 horas e meia. Ele foi decidido a proteger o Bolsonaro, com afirmações estranhas, né? Que algumas ele já até tinha dito publicamente. Aquela reunião, por exemplo, em que a cúpula da inteligência do governo, entre eles o Ramagem, que chefiava a ABIN, e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, a cúpula da inteligência foi a uma reunião no gabinete presidencial em que o Bolsonaro orientou as advogadas do seu filho, o Flávio Bolsonaro, sobre os caminhos para obter uma blindagem no caso da rachadinha. Aí ele diz: não há nada de antirrepublicano nessa reunião. O próprio presidente disse: não estamos procurando nenhum favorecimento. Agora, é muito difícil encontrar algo de republicano numa reunião em que o presidente faz um alerta: olha, não podemos descuidar de que qualquer um pode gravar conversas. O general Heleno diz: é preciso manter isso no escuro, não pode ser, isso não pode vazar. Essa é uma reunião que a Polícia Federal está acendendo a luz agora. De republicano ali não houve nada, né? Mas ele foi a esse interrogatório decidido a blindar o Bolsonaro, a dizer que nunca recebeu nenhuma ordem ilegal do presidente e que aquele equipamento First Mile, o equipamento que permite a localização pessoal por meio dos sinais do celular, que aquilo nunca foi utilizado de forma imprópria. Então, esse depoimento, do ponto de vista da investigação, interessa muito pouco. Interessa apenas para que a Polícia Federal estabeleça contrapontos. O que vai valer, de fato, nesse inquérito são os achados da polícia, as descobertas que a polícia fez ao longo do processo de investigação, inclusive com as quebras de sigilo, batidas de busca e apreensão, algumas coisas recolhidas de personagens que foram presos na semana passada. O material ainda não foi analisado. É aí que a Polícia Federal é daí que ela vai retirar os elementos que permitirão levar essa investigação a um bom final, né? De resto, a coreografia do Bolsonaro, nesse momento, ela se dedica mais a manter o Ramagem sob controle, de modo a não produzir um novo delator, um novo Mauro Cid,
e o interesse eleitoral é pequeno, porque o próprio PL reconhece que as chances de o Alexandre Ramagem se tornar o próximo prefeito do Rio de Janeiro, essas chances são inexistentes. Não, eu estava vendo aqui, até enquanto você falava, Josias, um destaque do jornal o Globo, da colega Paola Serra, trazendo um pouco mais de detalhes sobre esse depoimento, mostrando aqui que Ramagem respondeu a cerca de 130 perguntas, que ele negou que tenha dado ordem para um suposto esquema de monitoramento ilegal e responsabilizando os ex-servidores da pasta, que, como você citou aqui, foram alvos aí da operação da semana passada. Os investigadores, Ramagem atribuiu ao agente Marcelo Araújo Bormevete e ao militar Giancarlos Gomes Rodrigues as atividades de espionagem irregular. Na ocasião da gestão dele à frente da ABIN, os dois estavam cedidos ali para atuarem na agência. No relatório que foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, a PF expôs conversas, como a gente acompanhou nos últimos tempos, entre Bormevete e Rodrigues acerca da determinação para a confecção de dossiês contra autoridades. A gente viu que dois desses alvos, por exemplo, foram o delegado Daniel Rosa, da Delegacia de Homicídios do Rio, e a promotora Simone Sibílio, do Nascimento, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público. Eles, que a gente lembra, estavam à frente das investigações da morte da vereadora Marielle Franco na época. Aos ex-servidores da ABIN, a PF também imputa aquele diálogo sobre a possibilidade do então presidente Jair Bolsonaro ter assinado, nas palavras deles ali, a PI do decreto. A gente viu uma série de conversas ali com esse tipo de vocabulário que foram sendo divulgados para a imprensa, mas no depoimento, então, no entanto, Ramagem disse não ter tido conhecimento de nenhum tipo de monitoramento clandestino de figuras do Legislativo, do Judiciário e tampouco de jornalistas. O Ramagem também foi questionado acerca de um áudio gravado por ele da reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, no Palácio do Planalto, que a gente está discutindo aqui, esse áudio de agosto de 2020. Essa estratégia de terceirizar responsabilidades, como está fazendo o Ramagem, né? Ela é uma estratégia perigosa. Você terceirizar responsabilidades aos subordinados. Olha, se houve alguma coisa, não foi por ordem minha. Foi foi nessa direção que o Bolsonaro produziu no Mauro Cid um ex-auxiliar fiel. Produziu um delator, que ele dizia, não, o Mauro Cid tinha autonomia para fazer o que bem entendesse com as joias. Quando notou que toda a retórica do ex-chefe apontava para o seu colo, o Mauro Cid falou, bom, deixa eu afastar de mim esse cálice. E aí se transformou um colaborador da justiça. E o Ramagem precisa levar em conta que alguns dos seus ex-subordinados estão presos, né? E a tentação da colaboração judicial é uma das reflexões mais frequentes de alguém que está no cárcere, né? Então, pode ser que a Polícia Federal obtenha desses depoimentos do Ramagem, pelo menos esse subproduto de uma nova delação. É preciso aguardar, mas essa não é uma boa tática para quem deseja se defender. A terceirização de responsabilidades é uma tática perigosa. Até porque quando as pessoas se sentem jogadas na fogueira ali, que elas decidem abrir a boca mesmo, né? Mas só para a gente finalizar essa parte da conversa, mais pessoas devem ser ouvidas nesse caso. Existe a possibilidade desse sentimento surgir, de mais coisa ser dita aí? Porque no caso do Ramagem, estão tentando manter perto ali justamente com esse receio, né, Josias? Eu tenho ainda uma expectativa, Natália, de um personagem que eu conheço, é um personagem de carreira da Receita Federal, chama-se José Tostes. Teve um papel muito relevante, ele foi superintendente da Receita na região norte do país, ele teve um papel relevantíssimo numa época em que o Estado brasileiro precisou desvendar os negócios ilícitos da família Barbalho. O Jader Barbalho era, na época, uma grande estrela do cenário nacional. Estamos falando aí de governo Fernando Henrique Cardoso. Esse José Tostes, um funcionário de carreira da Receita Federal, sempre teve uma biografia muito respeitada entre os seus pares, ali no fisco, e ele foi como que metido numa fogueira, nesse caso da rachadinha, né? É, é,
convém recordar que na reunião em que o Bolsonaro travou ali um diálogo vadio com as advogadas do Flávio Bolsonaro, ele, Bolsonaro, tomou a iniciativa de sugerir que as advogadas procurassem o José Tostes, que era chefe da Receita Federal num período da gestão do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, né? E o Tostes recebeu essas advogadas, o Tostes recebeu o próprio Flávio Bolsonaro. O Tostes abriu procedimentos contra auditores que eram apontados pelas advogadas como auditores que estavam ali perseguindo o Flávio Bolsonaro ou a família Bolsonaro. Eu tenho a expectativa de que um personagem que tem a reputação que o José Tostes tem, quando ouvido pela Polícia Federal, ele vai fornecer dados valiosos para a investigação. Essa é a minha expectativa, inclusive porque o Tostes foi demitido durante a gestão Bolsonaro. O, o, o Paulo Guedes o chamou e disse: o presidente quer o seu cargo. E havia, na ocasião, uma pressão do Flávio Bolsonaro para indicar o chefe da Corregedoria da Receita Federal. Então, eu tenho essa expectativa. É preciso aguardar para ver o que. Mas o Tostes é um dos personagens que a Polícia Federal deseja ouvir. Então, ainda há um quadro de servidores públicos que merece certo respeito, né? E sempre que tem um governo muito precário, pervertido, esse funcionalismo costuma reagir, né? Eu tenho a expectativa de que o José Tostes pode ser parte desse funcionalismo que reage. Vamos ver o que vem no depoimento dele. Não, aí a gente acompanhando a repercussão por aqui, inclusive o protagonista do conteúdo da fatídica reunião que a gente discute aqui, dessa gravação do Ramagem, publicou recentemente aqui, comentando então que hoje começa essa agenda intensa do ex-presidente Jair Bolsonaro com o Ramagem lá no Rio de Janeiro, e ele puxando nesse vídeo, nesse convite aí, essa publi para essa agenda deles, reforçando o discurso de que vão falar ali de como estão sendo perseguidos. Então, reforçando ali o que a gente estava falando. Vamos ouvir um trechinho. Bom dia pessoal. Grande satisfação estar aqui no Rio de Janeiro nesse final de semana com a presença do nosso presidente Jair Bolsonaro em várias agendas. Então, começamos hoje às 10h30 da manhã na Praça Santa Pena, na Tijuca, lugar que eu tenho o maior carinho, onde eu cresci, onde eu passei minha adolescência. A parte da tarde, 5 da tarde, calçadão de Duque de Caxias. E aí no sábado, mais agendas intensas com o nosso presidente Bolsonaro, dando a palavra, e muito importante, não só local aqui para nossa cidade, mas sobre o que está acontecendo no Brasil, as perseguições que ele vem sofrendo. Mais um papo ali repetitivo, no caso, para reforçar esse discurso, né, Sakamoto? Né? É aquela coisa, né? O pessoal tá vendendo a narrativa de uma forma, né? Eu acho que até merece parabéns, assim, porque o pessoal tá repetindo, e é claro, o bolsonarismo vai engolir, né? Essa declaração, né, ela surte muito efeito junto à parcela bolsonarista da sociedade, né, acredita, né, que Jair Bolsonaro e família não fizeram nada do que estão dizendo que fizeram, quer dizer, nada daquilo que eles são acusados de terem feito. Então, é importante para eles repetirem isso, para manter, inclusive, as suas hordas, as suas hostes, né, os seus grupos, né, excitados, conectados, apoiando o presidente e, ao mesmo tempo, acreditando piamente de que nada daquilo procede. Né? Então, é aquela coisa, né? Não importa as provas, não importa os indícios, não importa as gravações, não importa nada. Não importa, você chega para o céu e tá azul, você fala, é verde. Não, não é verde, é verde, né? E olha só como o céu é verde, né? E vai falar com tanta convicção, né? Que você, no final das contas, acaba passando para uma parte dos seus seguidores que aquilo é fato. Porque a alternativa a isso, Natália, vamos ser sinceros, seria o quê? Seria o presidente da República, seria o senador Flávio Bolsonaro, seria o deputado federal Alexandre Ramagem, o general Augusto Helene, todo mundo, ok, gente, é fato, a gente monitorou e grampeou todo mundo, não tinha como, não tem como.
né? E abandonar o Ramagem agora, além de um risco, né, é também um atestado de culpa. Então pode vir a acontecer, pode ser trocado por Pazuello, pode, mas não agora. Né? Não agora. Agora é engolir a seco, fazer de conta que nada existiu, né? E ir para cima, né? Não tem o que fazer, não. Né? É isso mesmo. O pior é que a estratégia tá correta, né? É abraçar Fernando Pessoa, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente, sabe? Chega a fingir que tá tudo bem, né? E a partir daí até é capaz de acreditar que tá tudo bem mesmo, né? Só que, repito, até as convenções partidárias. Aí a gente vai ver se está tudo bem mesmo, né? Ou se não está tudo bem. Por enquanto, é todo mundo se abraçando. Agora, eu queria ser uma mosquinha para estar nos bastidores disso, antes do momento do abraça-abraça, né? Queria ver a conversa do Bolsonaro com o Ramagem logo depois do áudio ter vindo a público. Eu queria estar na sala para ver isso, né? Para ver a quantidade de palavrões que o Bolsonaro deve ter proferido por minuto para cima do Ramagem. Por enquanto estão mantendo bem o personagem aí, só faltou fazer o sobe-som ali do And the Oscar Goes to, mas como é que você acha aí, então, Josias? Estão engolindo o sapo e produzindo conteúdo ali para manter essa imagem? O Bolsonaro está repetindo a estratégia usual dele, né? Sempre que ele tem uma dificuldade na Polícia Federal, ele vai às ruas, né? Então, está voltando agora às ruas e ele faz um processo, uma disfarçatez mesmo, porque ele vai, nessas próximas horas, ele vai desfilar com personagens que evocam os problemas que ele enfrenta na Polícia Federal. Ele vai desfilar com o Ramagem, a tiracolo, nesta sexta, está desfilando nesta sexta, nessa quinta-feira, aliás, vai desfilar também na sexta, e vai fazer também uma incursão ali em Duque de Caxias para prestigiar a candidatura a prefeito do Netinho Reis, que é sobrinho daquele Washington Reis, que sofreu uma batida de busca e apreensão na semana passada da Polícia Federal, naquele caso da falsificação de cartões de vacina. Até acharam dinheiro na casa dele. Então, ele está perambulando pelo Rio de Janeiro, pela conjuntura eleitoral do Rio de Janeiro, ao lado de personagens que evocam os inquéritos que o assediam na Polícia Federal. E ele faz isso em eventos públicos, atos de campanha, em cima do palanque, para demonstrar que, a despeito da alegada perseguição, ele continua prestigiado nas ruas. Essa é a estratégia dele. Ele se revela fraquinho, perseguido nos inquéritos da Polícia Federal e um fortão nas ruas. Então, ele oscila esses dois papéis, o fraquinho perseguido e o fortão das ruas, de modo a, lá na frente, obter um reforço da sua bancada no Senado, obter uma anistia para os condenados do 8 de janeiro, como uma, como uma porta entreaberta para que ele próprio seja anistiado lá na frente. Então, ele precisa manter o seu prestígio como liderança política para obter a ansiada, a desejada anistia. Então, a estratégia dele é essa: perseguido, fraquinho, desprotegido nos inquéritos, fortão nas ruas. E assim vai ser até que o Supremo Tribunal Federal dê um desfecho nisso, né? Julgando esses processos e pendurando no pescoço do Bolsonaro as sentenças condenatórias que estão por vir.